Fala pessoal, como é que vai? Tudo bem? Vou passar um bizu aqui pro pessoal, principalmente os que são mais novos, inclusive o pessoal que está na área da segurança, que já é mais velho também, mas não tem o hábito ou o conhecimento de fazer isso. É a respeito de você pesquisar sobre a situação de uma empresa antes de você entrar nela, né? De repente você recebe umas duas propostas de trabalho e você fica na dúvida, e agora, qual que eu vou entrar? Qual que é a melhor? Ou, por exemplo, mesmo que você tenha apenas uma proposta de trabalho, você quer saber qual é a situação daquela empresa. A melhor coisa não, uma das coisas que você pode fazer quando você leva seu currículo até uma determinada empresa ou você envia pela internet e tal, é você saber, por exemplo, como que está a situação daquela empresa. Então, se você manda pela internet, você tem que fazer do jeito que eu vou ensinar daqui a pouco. Agora, se você, por exemplo, vai até um lugar, até um banco, você vai deixar um currículo lá com o vigilante que está trabalhando, automaticamente eu faço isso antes de deixar o currículo, né? Você conversa com o vigilante, cumprimenta ele e fala, irmão, eu estou atrás de trabalho e eu estou deixando o currículo aí e tal. Essa empresa que você trabalha é boa e tal. Tem que ser umas coisas rápidas, né? Porque o cara tá no trabalho e você não vai atrapalhar o trabalho dele, né? De preferência, enquanto a agência não estiver aberta, ou estiver quase fechando, porque no horário de pico é complicado, o cara te dá muita atenção e eles nem gostam também, né? Porque eu já trabalhei em banco, então quando tá no meio do expediente, você ficar batendo papo com os outros tira a sua atenção, né? Mas, seja num banco, seja numa empresa, tem lugar que você tem mais facilidade para conversar. Você, antes de deixar seu currículo, já pergunta, irmão, essa empresa que você trabalha é boa, ela é daqui de Rio Preto? Algumas informações básicas, o cara vai te falar se ela tem escritório aqui em Rio Preto. Se é uma empresa boa, ele também já comenta alguma coisa com você, né? E às vezes eu até pergunto, irmão, desculpa eu te falar, mas essa empresa aí paga certinho, eles recebem certo. Porque o vigilante, cara, o cara mesmo já te fala, ele fala, irmão, os caras não estão pagando o salário, o ticket está vindo atrasado. Então, se ele está numa empresa dessa que provavelmente já perde o posto naquele local onde você foi, nem compensa você deixar o currículo lá. Porque você vai entrar numa empresa furada, então nem perca tempo, entendeu? Então, se você vai numa empresa que o vigilante que está lá, já está lá há algum tempo, e tem empresa que começa bem, mas depois eles dão um preço muito barato, e infelizmente acontece isso. As empresas, muitas brigam pelo preço, né? Ela não sabe brigar pela qualidade, pelo serviço oferecido. Não estou falando que são todas, né? Mas infelizmente boa parte delas fazem isso. Por quê? Porque eles dizem assim, o serviço de segurança é tudo igual. Não é tudo igual, né? Por quê? Porque o ser humano não é tudo igual. Senão você poderia casar com qualquer mulher, entendeu? Porque é tudo igual. A mulher poderia casar com qualquer homem, é tudo igual. Não é. Cada pessoa é distinta, a empresa é formada por pessoas, e as pessoas são distintas, as empresas formam culturas diferentes, maneira de agir e reagir a situações diversas. Então, tudo isso forma a cultura da empresa e torna o local diferente. Ainda que a atividade fim seja a mesma, que seja fazer segurança, não é só serviço de segurança que as empresas geralmente oferecem, né? Serviço de portaria, de limpeza, algumas de jardinagem, etc. Ainda que esses serviços sejam a atividade fim da empresa, que é o serviço que ela vende para a sociedade, né? Ela tem as suas maneiras de agir que formam a cultura da empresa. Por isso, não existe uma empresa exatamente igual a outra, porque não existe um ser humano exatamente igual ao outro, né? E todo o dia a dia da empresa influencia na satisfação dos funcionários, na maneira como
as pessoas veem a empresa, o que significa para cada pessoa quando ela sai da sua casa para ir até a empresa, e a pessoa trabalhando numa empresa, ela vai para um condomínio, por exemplo, ela chega lá, existe uma outra cultura ali dentro, e ela está inserida dentro da cultura da empresa, dentro da cultura do condomínio, por exemplo, que ela trabalha, ela tem que lidar com toda essa diversidade, né? E os moradores, por exemplo, você está lá no condomínio trabalhando, mas eles estão na casa deles, eles moram ali, né? Então todo mundo é dono da sua casa, a não ser que a pessoa pague aluguel ali, mas enfim, a esmagadora maioria que está morando lá é dona da sua casa. Então você está trabalhando uma parte da casa da pessoa. E aí tem toda aquela problemática de saber lidar com os clientes, né? Porque você tem que fazer valer o regimento interno do condomínio que eles votam, né? Quando tem a reunião de condomínio e etc. Né? Nem todos participam, os que não participam são os que mais reclamam, entendeu? E aí você está lá numa parte que é da casa da pessoa, estabelecendo uma regra, estabelecendo uma regra não, você está, de certa forma, lembrando ela que ela tem que cumprir aquela regra porque está no estatuto do condomínio, entendeu? Então tem todas essas questões que influenciam muitíssimo no dia a dia do profissional, né? As condições do dia a dia de todo mundo hoje em dia, a gente vive pressionado por todos os lados, com preocupações, com medos, ansiedades, etc. Que se a pessoa não souber administrar tudo isso aí, fica um fardo muitíssimo pesado, né? Então, tudo isso forma a realidade do mercado de trabalho hoje em dia, né? Então, você entrar numa empresa que você sabe que já está problemática, você vai entrar lá, você não vai ter uma condição de trabalho favorável, né? Você vai ter problemas e etc. Então, se de repente você sabe que a empresa está naquela condição e decide entrar, pelo menos você não entrou enganado, aí o problema é seu, você é adulto, você sabe o que faz. De repente você está com dificuldade no trabalho, é seu primeiro trabalho, você acha que compensa você arriscar aquela experiência, porque pode ser que a empresa saia e uma outra empresa assuma o contrato, etc. Então é tudo conta e risco de nós mesmos, né? Nosso mesmo. Porque cada um sabe o que faz, cada um sabe o sapato que calça, né? Então, porém, é necessário que você saiba onde está se metendo, né? Então, você está trabalhando, de repente surge um bico, surge uma outra situação, você já vai mantendo um outro trabalho, sabendo que se aquele ali não melhorar, o primeiro, você já parte para o segundo e etc, né? Então, você vai criando as suas estratégias aí que são necessárias, né? Então, vamos lá. Então, tendo em mente essa questão aí, de que quando você vai deixar o seu currículo, você já conversa com o vigilante, o porteiro ou o vigia, né? Porque também existe outra condição, né? Você fez o curso de vigilante, mas de repente você vai num condomínio, não tem segurança armada, mas tem vigias que são contratados pelo condomínio, né? Que a gente chama de segurança orgânica, mas não é a segurança orgânica que você aprende lá na escola, a segurança privada orgânica. Eles são funcionários do condomínio que trabalham de vigias, né? Então, se você trabalha direto para o condomínio, às vezes compensa você entrar, por quê? Porque depende do condomínio, eles pagam um salário que depende do lugar e tal, depende como que é a administração do condomínio, tudo isso influencia, eles te pagam um salário melhor do que um segurança armado, né? De repente que você vai ganhar como vigilante, mesmo que você acabou de fazer o curso, é menos do que aquela empresa te paga para você trabalhar de vigia desarmado. Então, financeiramente, nesses casos, compensa, né? E você tendo o curso de segurança privada é um diferencial, porque tudo que você aprendeu na escola, para eles é importante, né? Você já vem com toda essa bagagem, instrução da segurança e etc.
Então, você tem um olhar diferente para essa situação aí, que é a necessidade deles, né? De alguém que trabalhe na área de segurança. Pois bem, mas tratando de empresa, então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa, você de repente mandou o currículo pelo site da empresa, né? Que você pode fazer isso também, você consulta lá. De repente o vigilante te fala, ó, você entra lá no site, lá pela internet, lá, e você cadastra seu currículo. Aí vamos supor que você fez isso, né? Aí, o que acontece? Você entrou no site da empresa, eu vou pegar um hipotético aqui. Por exemplo, espera só um minuto, deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui e aqui, por exemplo. Então, você pegou lá, entrou no site, etc. Eles te mandaram ou não uma mensagem para você fazer entrevista e tal, mas você quer consultar a situação daquela empresa, né? Então, a primeira coisa que, de repente, você também chega à conclusão que, por ser uma empresa que você nunca ouviu falar, você procura saber mais a fundo. Então, você vai na internet e coloca isso aqui, ó. Situação cadastral CNPJ. O primeiro link que vai aparecer aqui, você vai clicar nele, certo? Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Aqui, beleza. Aí você clica nele, certo? Ele vai abrir para você preencher os campos, né? Então, o que você vai chegar a que conclusão nisso aqui? A conclusão, essa é uma empresa recentemente criada, porque empresas muito novas, assim, que foram criadas, aí você tem que fazer uma pesquisa mais a fundo. Por quê? Porque às vezes acontece o seguinte, o cara é dono, infelizmente acontece, o cara é dono de uma empresa de segurança, e aí ele não paga direito, ele começa a atrasar pagamento, manda as pessoas embora, às vezes por justa causa, sem ser justa causa. Então ele começa a receber um monte de processo, entendeu? Aí você pesquisa no Jus Brasil, lá CNPJ, aparecem as demandas que ele tem. Pois bem. Outra situação é quando a pessoa, por exemplo, entra numa concorrência para ganhar um determinado contrato. Por exemplo, isso, infelizmente, acontece muito, não deveria acontecer, mas em órgãos públicos. Por exemplo, tem uma empresa do município, por exemplo, que administra um determinado setor público. Eu não vou citar nomes, etc. Então, pois bem, então aquela empresa que administra aquele setor público, ela lança ela lança lá que vai fazer uma contratação por exemplo, uma empresa de segurança privada para 30 postos deles, com 2 vigilantes em cada um. Então, são 60 vigilantes que vão ser contratados. E quando ela abre essa licitação, ela recebe das empresas a carta, a proposta lá do trabalho e tal. Então, geralmente, o setor público escolhe os contratos que oferecem um menor custo. Então, tem empresa que, infelizmente, ainda fazem isso, elas colocam um preço ali que não dá nem para cobrir os custos da empresa, o custo operacional, porque ela tem que, quando a empresa dá um orçamento, ela tem que colocar o preço do salário do vigilante que ela tem que pagar todo mês, ela tem que calcular junto o FGTS que ela vai ter que depositar, ela tem que colocar um percentual do uniforme que ela vai ter que dar para o vigilante, ela tem que colocar os impostos sobre aquele funcionário que ela vai ter que pagar, as contribuições sociais, etc., de impostos que ela tem obrigação de pagar. Ela tem que calcular, por exemplo, o gasto que ela vai ter com um veículo para o supervisoria até o seu posto de trabalho.
todo o material que ela vai usar, seja rádio, seja moto, para você fazer ronda. Então, tudo isso a empresa tem que calcular, entendeu? Então, vamos supor, em hipótese, que ela calculando tudo isso, o seu custo mensal para ela, com um percentual de lucro dela, fica em R$ 10.000 por vigilante. Um exemplo apenas, né? Então, pois bem, se fica R$ 10.000 o custo dela para administrar o posto de serviço e oferecer o serviço de segurança armado e tudo mais, ela coloca, por exemplo, no orçamento dela, 7 mil, entendeu? Ela já está tendo que reduzir, de alguma forma, esses gastos que ela vai ter, R$ 3.000. Então, o que pode acontecer? A empresa que muitas vezes faz isso, no início ela faz tudo certinho, né? Ela deposita o FGTS, etc e tal, ela te dá um uniforme novinho, né? E tudo mais. Aí o que acontece? Aí se você tem um uniforme que com o tempo desgasta, ela já fica enrolando para te dar outro. O FGTS, ela já deposita um mês sim, um mês não. Depois, então, entende? Aí ela começa a ter dificuldades para administrar aquele contrato. Então, o que acontece? Tem empresas que deixam de cumprir com suas obrigações, infelizmente ainda tem empresas que fazem isso, e aí ela daqui a pouco não tem condições de arcar com toda aqueles gastos que ela acumulou durante os meses, e ela simplesmente decreta falência, entendeu? E aí acontece o seguinte, ela decreta falência naquele CNPJ, por exemplo, está no nome de João. Aí daqui a pouco ela abre uma outra empresa com o dinheiro que ela guardou, entendeu? Que era das obrigações dela e ela parte dele guardou para ela, etc. Eu não vou entrar em mais méritos dessa questão, mas ela abre uma outra empresa com o CNPJ diferente, no nome de Maria, por exemplo. Ela faliu aquele CNPJ no nome de João, aí tem todas aquelas empresas que recebem um monte de processo trabalhista, que não pagou os funcionários, etc. e tal. E aí entra no Ministério do Trabalho e entra na Justiça contra a empresa. Aí a empresa tem apenas, sei lá, 2 carrinhos lá que valem 50 mil cada um para distribuir para 60 vigilantes, não dá, entendeu? Então aí já está criada toda essa problemática. E aí essas empresas, por exemplo, que o João faliu, daqui a pouco ele abre no nome de Maria, entendeu? E aí o que acontece? Quando você vê que é uma empresa com CNPJ muito novo, você procura saber mais a respeito, né? Porque certamente alguém conhece aquela pessoa, os vigilantes, por exemplo, da cidade, geralmente sabem, fulano já tem essa fama, ciclano tem aquela outra fama, entendeu? Aí você decide se entra ou não na empresa, beleza? Então vamos lá. Então vou pegar uma empresa aqui, por exemplo. Aqui é uma empresa de transporte de valor e segurança privada, Prosegur, por exemplo. Aí você pega aqui, por exemplo, você pesquisa o CNPJ da empresa que você quer, certo? Pode ser pelo site da empresa, ou você pesquisa pelo nome da empresa, o CNPJ, você coloca os dados aqui, certo? Aí você clica aqui. Espera aí que tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que está faltando. Deixa eu conferir os números aqui. Tá faltando um número ali. É isso aqui. Certo? E aí o que acontece?
Peraí. Aqui. Aqui você vai ter os dados da empresa, né? Que são dados abertos, né? O cadastro dela está tudo certo. O nome da empresa é o mesmo, né? Do nome do cadastro, etc. Que vai te falar desde quando ela foi criada, se está tudo certo com o CNPJ dela aqui e tal, e etc. Né? E o CNPJ que eu peguei aqui deve ser de alguma. Aqui, ó, situação cadastral baixada, que é de um CNPJ que essas empresas, apesar de ter no país inteiro, de repente ela é numa cidade específica e tal, né? Enfim, aí você já tem uma boa noção de onde que é a empresa e etc, certo? Aí você consultou ali, beleza, o CNPJ da empresa, você vê que não é um CNPJ, o CNPJ está ativo, não é um CNPJ de poucos meses, etc e tal, você consultou ali, beleza. Aí, posteriormente, você vai abrir aqui no site da Polícia Federal, aqui, ó, Polícia Federal, certo? Você vai abrir no site da Polícia Federal, aí tem assuntos. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó, assuntos, segurança privada, posteriormente, consulta de empresas e declarações. Aqui é possível você consultar, uma empresa te consultar, por exemplo. Você é vigilante, você já tem sua CNV e tal, ela consegue te consultar aqui se você tem 2 empregos ou não, e etc e tal. Entendeu? Aqui você consegue ver se a empresa, se ela está, se está tudo certo com ela, a licença dela, etc. Porém, agora você acessa, eu não sei se é porque eu sou instrutor de segurança privada, que como eu usei o Gov para fazer entrar no site da Polícia Federal para fazer meu cadastramento, e aí agora ele me leva para o Gov, mas eu acho que não, agora é tudo pelo Gov mesmo, né? Porque mudaram algumas coisas. Mas antes você entrava aqui você simplesmente clicava, já abriu um campo para você preencher os dados. Agora acho que parece que tem que entrar pelo Gov. Então aí você consegue ver essas questões antes de entrar na empresa. Porque, como eu disse, né, tem lugares que às vezes não compensa você entrar. Tem lugares que, de repente, você está para entrar num posto de segurança armado de uma empresa que já está à beira da falência, e você deixa de entrar, por exemplo, num condomínio que não é um serviço de segurança armada, mas é um trabalho de vigia, em que você vai ganhar um pouco mais que eu falo não é muito mais, né? Às vezes você ganha aí, sei lá, uns 400, 500 reais a mais, e depende do lugar, etc. Porém, já é um dinheiro considerável, né? E os benefícios e tudo mais, né? Então, quando você está direto no condomínio também, e você tem um bom relacionamento com todo mundo ali, a chance de você ficar o tempo que você quiser ali é muito grande, né? Ao contrário de, às vezes, empresa de segurança privada, que às vezes o cara tem que te mandar embora, não é porque ele quer. Às vezes ele gosta de você, gosta do seu trabalho, etc. Só que ele perdeu o contrato, por exemplo, do posto de serviço, não tem onde te colocar, já tem na reserva, já, por exemplo, uns 2 ou 3, que é para cobrir falta, alguém que tem que levar o filho ao médico. Às vezes acontece o cara cai de moto, ele está vindo trabalhar, então já tem, às vezes, algum pessoal na reserva para fazer isso. Então, às vezes, o cara tem que te mandar embora, te dispensar, porque não tem onde te colocar, né? Agora, no condomínio, você estando lá já é diferente, etc e tal, né? Então, praticamente é isso aí, né? Na medida que você conhece, por exemplo, o pessoal que trabalha na área da segurança,
Os caras mesmo já vai te indicando outros lugares, etc. E aí você corre atrás e bola para cima, né? Beleza? No mais é isso aí. Boa sorte a todos, força e honra. Até mais.